capítulo de número 17. Se você voltar um pouquinho aí, você vai ver. Capítulo de número 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Alguns estudiosos acreditam que naquele momento que Elias vai apresentar-se a Acabe e a Jezabel, era uma festa aos Balaíns. E essa festa a Baal era uma festa da colheita. E eles acreditavam que Baal era um Deus que mandava chuva. E aí Elias chega e fala assim: olha, Acabe, segundo a minha palavra, diante do Deus cuja face estou, não vai cair nenhuma chuva, nem orvalho será sobre a terra. Elias sai dali. Porque o que Elias está fazendo? Isso aí que vocês estão adorando é Deus? Essa estátua aí que você está adorando é Deus? Se é Deus, é mais poderosa do que eu. Se é Deus, a minha palavra diante de um Deus não vale? Então, segundo a minha palavra, não vai chover e não vai cair orvalho. Elias sai da presença de Acabe e de Jezabel, e como Deus havia predito, não chove 3 anos e meio. Mas Deus vira para Elias e fala assim: ó, mete o pé, que o negócio vai ficar ruim para o teu lado. Vai lá para o ribeiro de Querite, se esconde. Eu vou mandar corvos te alimentar. Fica lá. Elias vai. 3 anos e meio. Não chove. A pior crise em Israel, reino do norte, as 10 tribos do norte, está acontecendo no reinado de Acabe, provocado por ele mesmo. Diga-se de passagem. Acabe manda varrer os reinos atrás de Elias. E sobe para cá, sobe para lá, e manda para cá, e manda. Dizem que ele estava lá, eles corriam para lá, não achavam. Dizem que ele estava lá, corria para lá, não estava. Dizem que ele estava ali, não corria, não estava. Até que Deus aparece para Elias pela segunda vez. Que está no capítulo de número 18. Versículo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, por favor. Acompanhe comigo. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre... Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, antes de a gente começar a entrar na pregação. Quem fechou os céus foi Deus. E quem vai dar chuva é Deus. Muitas vezes, Deus vai cerrar algumas coisas nas nossas vidas, para que a gente se coloque na posição, para que quando estivermos na posição, Ele derrame as suas chuvas. É Deus quem vai mandar a chuva, não é Elias. Vocês conseguem entender? Eu já vi gente falando que Elias foi muito arrogante. Como é que ele chega lá e diz: segundo a minha palavra? Irmãos, ele está sobre a ordenança do Senhor. E ele falou como Deus mandou ele falar. E aí ele aparece. E aí, quando ele aparece, a primeira coisa que Acabe vira para ele diz o seguinte: és tu o perturbador de Israel? Ele: eu não, mas você. Vamos fazer o seguinte, Acabe. Vamos acabar de vez com essa ladainha, com esse disse-me-disse, com esse mimimi. Vamos para cima do Monte Carmelo. E você leva os seus postes ídolos, os seus sacerdotes dos postes ídolos, os sacerdotes dos Balaíns, e vamos lá oferecer um sacrifício. E o Deus que responder com fogo, esse é Deus. O incrível é que ele não pede água. Ele pede. Eles não precisavam de água, mas ele pede fogo. E aí eles chegam lá, trazem 2 novilhas. Elias deixa os sacerdotes dos Balaíns e dos postes ídolos ir na frente. E a Bíblia diz que eles repartem o animal, pegam e lançam sobre o altar dos Balaíns. E durante a manhã e boa parte da tarde, eles estão clamando, eles estão gritando, eles estão invocando, e nada acontece.
Eles se cortam. Elias começa a debochar deles. Grita mais alto. Vai ver que ele está dormindo. Foi tirar um cochilo da tarde. Grita mais alto. Manda um recado, talvez ele está de saída para uma viagem. Quem sabe ele volte. Eles clamam, se cortam, rodam, pulam, planta bananeira, faz o... E nada acontece. Até que por volta das 3 horas da tarde, Elias pega a sua parte, pega a sua novilha. Mas antes de ele imolar a novilha, ele olha. E ele tem a percepção. E é a percepção desse versículo de número 30. Que está aqui. Que é a mensagem de hoje. 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. A vitória de Elias não começa só pela fé de Elias. A vitória de Elias não começa só pela confiança que ele tem no Senhor, sabendo quem o enviou. Precisava se fazer alguma coisa. O altar do Senhor estava em ruínas. Antes dele imolar a novilha, ele restaurou o altar. Então ele imola a novilha e faz outra coisa. Ele manda fazer uma vala ao redor, encher de água. Você sabe por que ele faz isso? Porque no mundo antigo, há quem diga, não é nada comprovado, mas há quem diga, que os sacerdotes dos Balaíns, eles eram tão sem vergonha, mas tão sem vergonha, que eles colocavam fogo por debaixo escondido. Aí quando eles iam invocar, eles pisavam em alguma coisa, o negócio subia, aí estava ali pronto para pegar fogo. Oh! Então ele molha para dizer que não tem show pirotécnico nenhum. Por isso ele faz isso. Ele é esperto. E aí, ele faz uma oração simples. Às vezes a gente quer, né? Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que pode... Eu imagino Deus olhando assim: tá bom. Onde você quer ir? Tira a máscara, fala comigo como você é de verdade. Ele faz uma oração simples. Ó Senhor, mostra para esse povo que só Tu és Deus. A Bíblia diz que fogo desce do céu, a Shekinah vem. Ela colide com o altar do Senhor, que agora estava restaurado. Ela consome o animal que está sendo oferecido. As pedras que Elias ergue, as 12 pedras que ele ergue como altar, elas viram brasas incandescentes. A água que estava naquela vala ao redor, ela é sugada. E todo o povo se cai de joelhos e começa a dizer: só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O que nós precisamos aprender, e eu quero tirar algumas lições nessa noite aqui dessa palavra. A primeira é a palavra altar, que no mundo antigo, ele era utilizado como um veículo, onde esse veículo tinha um contato direto entre o natural e o sobrenatural. O altar, na verdade, era um elo, ou uma ponte, entre a natureza do homem e o Santo dos Santos. O altar demonstrava um lugar de remissão, de perdão, de sacrifício, de renúncia. Altar aponta para que nós venhamos naquele tempo, através daquele sangue de animal, se conectar, pedindo perdão, pedindo graça, porque era oferecido animais, cereais e incenso. Cada coisa era específico para uma coisa, mas nunca mudava o quê? O altar. Sempre o altar estava ali.
Mas naquele momento o altar do Senhor estava em ruínas. Irmãos, eu te pergunto como o altar do Senhor chegou a esse ponto.